Olá, seja bem-vindo. Agora são 11 horas e 30 minutos e aqui você confere as principais notícias da nossa cidade. Os números de casos de Covid-19 continuam crescendo também aqui em Jacareí. Até o momento, temos 362 casos confirmados. Ontem, a Secretaria de Saúde também divulgou mais um óbito, chegando a 24 vítimas, como vocês veem aí nos números na tela. Ainda aguardam o resultado do exame 371 casos suspeitos. E a notícia boa é que o número de recuperados também está crescendo. 205 pessoas, mais da metade dos infectados, já venceram a Covid-19. O mapeamento feito por bairros ajuda também a identificar as regiões com maior número de casos. Como você vê aí na tela, é uma listagem de todos os bairros que contêm casos confirmados do coronavírus. E claro, consequentemente, esse mapeamento ajuda a intensificar a quarentena em determinadas localidades. Segundo os dados, o bairro com mais casos confirmados é o Jardim Santa Maria, com 22, seguido do Parque dos Príncipes com 17 e os bairros Parque Meia Lua, Vila Branca e Parque Santo Antônio com 14 casos em cada bairro. Então, lembrando a importância, se você puder, fique em casa, continue mantendo aí o isolamento social a fim de diminuir a propagação do novo coronavírus. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vinha apurando supostas irregularidades em contrato firmado entre a Santa Casa e o Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão, o Provisão, entregou o relatório final. A CPI da Provisão apresentou o relatório final no último dia 3, em sessão ordinária na Câmara Municipal. Desde maio de 2018, a Comissão Parlamentar de Inquérito vinha apurando supostas irregularidades em contrato firmado entre a Santa Casa e o Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão, o Provisão, que foi responsável pela gestão do hospital de outubro de 2014 a setembro de 2015. Chegamos ao relatório final, onde percebemos diversas irregularidades. Inclusive, a mais grave aí é um empréstimo de 10 milhões de reais que foi feito no nome da Santa Casa e as pessoas não conseguem explicar aonde foi parar esse dinheiro. A gente fez uma análise criteriosa do grau de endividamento, a gente não percebe uma melhora nas contas, pelo contrário, a gente percebe uma piora das contas da Santa Casa justamente no período de contração que foi contraído esse empréstimo. A CPI, formada pelos vereadores Dr. Rodrigo Salomão, Juarez Araújo e Paulinho dos Condutores, verificou indícios de irregularidades como ausência de processo licitatório ou eventual justificativa para dispensa na própria contratação da empresa, assim como ausência de processo administrativo devidamente justificado na contratação de empréstimo com a Caixa Econômica Federal pela empresa Provisão em nome da Santa Casa de Misericórdia em outubro de 2014 e posterior renegociação em julho de 2015. De acordo com a comissão, a ex-superintendente da Santa Casa, na condição de gestora máxima do ente receptor de dinheiro público, e o ex-secretário de Saúde, na condição responsável pela contratação e fiscalização do referido gestor máximo, deveriam ter sido mais cautelosos aos procedimentos estabelecidos em lei para as ações que realizaram. Agora o relatório com os demais documentos, gravações das entrevistas, atas das reuniões e demais provas será encaminhado ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fins investigativos e demais providências. E a gente espera de verdade que as pessoas culpadas sejam punidas na esfera civil e criminal. O Senado promete votar nesta semana a medida provisória 936, que permite reduzir o salário e a jornada de trabalhadores durante a pandemia, algo que a gente já viu acontecendo. A MP permite que a redução seja de até 70% durante 90 dias. Outra possibilidade é suspender totalmente o contrato de trabalho, mas aí por um período um pouco menor, de até 60 dias.
No caso de suspensão do contrato ou também da redução da jornada, o trabalhador recebe uma compensação do governo que pode chegar até R$ 1.813, o teto do seguro-desemprego. Segundo o Ministério da Economia, esses acordos entre empregadores e funcionários já evitaram mais de 10 milhões de demissões. Depois de uma possível aprovação pelo Senado, a prorrogação das medidas podem durar até o final do ano. Então, depois precisa também ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para daí, de fato, começar a valer. Agora você confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro vereador que você vê aí na sua tela, o Juarez Araújo do PSD, ele faz indicação para a remoção de árvore na rua Pedro Ribeiro Moreira, lá no Jardim Paraíso. Segundo o vereador, a árvore está com uma estrutura muito elevada, entrando em contato com a rede elétrica da rua ali, então causando transtornos aos moradores do local. E o segundo vereador que a gente traz informações para vocês hoje é da doutora Márcia Santos, do PL. Ela faz indicação pedindo instalação de coletores de lixo na rua Aurora, lá na Vila Formosa. Segundo ela, os coletores existentes na rua foram instalados pelos próprios moradores e não possuem capacidade de armazenar todo o volume de lixo produzido lá na praça. O material descartável também seria um possível criadouro de vetores, então ela solicita aí essa colocação de coletores de lixo. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. Durante a quarentena, muita gente tem descoberto novos talentos. Você confere agora dicas de 2 artistas plásticos aqui de Jacareí para quem sabe despertar em você uma nova habilidade. A arte pode ser definida de muitas formas e ter muitos propósitos, ou mesmo não ter propósito nenhum. O fato é que nesta quarentena, a arte tem sido um alento para muita gente. E seja ela uma terapia, uma diversão ou um passatempo, a arte só traz benefícios independente da idade. É por isso que nós conversamos com 2 artistas muito queridos aqui da região para contar para vocês algumas dicas sobre como fazer arte em casa. Deem uma olhada. Oi gente, eu sou Guatassara Monteiro e vim aqui para convidar vocês para baixarem de forma gratuita um PDF com lindos desenhos para colorir. É diversão para todo mundo que está em casa. Se divertir e aprender sobre a arte e a natureza do nosso país. Para ter acesso ao arquivo Pintando com Guatassara Monteiro, basta entrar no site guatassarabrasil.com, na seção de downloads. E bora para a segunda dica. E nós conversamos também com a Janaína Vieira, que é colagista e que explicou o passo a passo de como fazer uma colagem. Colagem nada mais é do que a sobreposição de imagens, quando você pega um elemento e junta ao outro, criando uma nova composição. Você pode usar qualquer tipo de mídia impressa. Aqui eu tenho bastante revistas, de tudo quanto é tipo, mas você pode usar jornal, papelão, folheto e etc. A maioria dos materiais a gente acaba encontrando em casa mesmo, porque são materiais simples e principalmente escolar, como tesoura, cola bastão. Cola bastão é o ideal, pois não cria rugas nas suas artes e deixa um acabamento perfeito. Quem gosta pode utilizar estilete também. Nesse período de quarentena, acaba se tornando uma atividade muito legal para se trabalhar com a família, ou você que está sozinho em casa e não sabe o que fazer. Bom, vale falar que dentro da colagem analógica existem diversas técnicas e você pode experimentar a que você mais se identificar. Lembrando que não existe nenhuma regra, então é só deixar a criatividade rolar e criar algo incrível. Colorir, fazer colagem ou a arte que você quiser. Nesta quarentena, tire um tempo para fazer o que você gosta ou para aprender algo novo. Compartilhe sentimentos e conhecimentos, apoie artistas da sua região. Fique em casa e divirta-se. E se tiver de sair, usa máscara, viu? Todo mundo protegendo e cuidando da sua saúde. Interessante, né? Mudando um pouquinho de assunto, o Ministério Público Estadual se opôs à ação civil pública promovida pela Defensoria
e pediu à Justiça que se abstenha de conceder liminar que suspenda os efeitos do decreto municipal que regulamenta a flexibilização das atividades econômicas aqui na cidade. Segundo o representante do Ministério Público, no caso de Jacareí, o regramento municipal está de acordo com o plano do governo estadual, que, por sua vez, obedece aos critérios técnicos da Organização Mundial da Saúde. Para você consultar o Plano São Paulo, é só entrar no portal de informações da Prefeitura, que lá você confere tudo que pode abrir, quais são as regras, como funciona essa flexibilização da quarentena aqui na nossa cidade. O uso de bicicletas se tornou uma alternativa para evitar o transporte coletivo durante esse período de pandemia. Um dos grandes desafios impostos pelo coronavírus é o isolamento social. E como manter o isolamento se, por exemplo, você precisa continuar trabalhando e o seu veículo de transporte é o ônibus? Observando as ruas da cidade, é possível perceber que para muitos jacareenses a melhor alternativa é o uso de bicicletas, como por exemplo para o Alan, que mora no bairro Parque Imperial. Oi Alan, tudo bem com você? E eu queria saber, você também usa bastante bicicleta, eu queria saber como está sendo para você nesse momento, né, que a gente está passando pelo coronavírus, se você tem utilizado mais a bicicleta e tem sido um bom veículo alternativo para você. Eu percebi um maior aumento nas bicicletarias, então acho que as pessoas estão tirando as suas bicicletas da garagem e estão colocando em circulação. Contudo, o uso dela como alternativa ao transporte sempre aconteceu, né? Eu acho que a periferia sempre se dispôs a utilizá-la. Contudo, falta o que? Estrutura, falta equidade, entendeu? E o incentivo para que seja usado. Os cuidados devem ser mantidos como as recomendações, o uso de máscara, lavar bem as mãos. E eu acho que é isso, eu acho que o Covid talvez só tenha evidenciado essa pauta que sempre foi pertinente a ser discutida, né? Principalmente na periferia. Conversamos com o Glauber, que é ciclista, inclusive também trabalha no ramo, para saber se a procura por bicicletas aumentou, e a resposta foi positiva. Nós percebemos que as pessoas já têm passado a utilizar a bicicleta como uma alternativa para ir e vir sem utilizar o transporte público. A bicicleta ela é uma resposta eficaz contra esta realidade da pandemia causada pelo coronavírus, né? Então ela vai facilitar a vida social a voltar a se desenvolver, tendo em vista que nós não vamos ter grandes contatos e aglomerações, como se acontece, por exemplo, dentro de um metrô, que não é o caso da nossa cidade, mas dentro do ônibus, por exemplo, ali do transporte público, a gente tem uma aglomeração muito grande de pessoas, nós não sabemos quem passou por lá. O ciclista ele tem contato com a bicicleta dele e a partir disso ele pode ele mesmo fazer a higienização e é uma única pessoa tendo contato com um equipamento, né? E além das medidas de segurança ao utilizar a bicicleta no trânsito, neste momento é importante lembrar os cuidados necessários com a higiene. Passar um paninho com álcool na região dos guidões e na área do selim, que é o banco da bicicleta, já é o suficiente. Temos que sempre fazer a higienização do selim, dos pontos de contato que o ciclista tem com a bicicleta. O selim e o guidão são pontos primordialmente de contato, porque ao suar a pessoa pode estar ali gerando uma proliferação ali dos micro-organismos e das bactérias. Então passar o álcool gel no selim da bicicleta, né, e no guidão da bicicleta vai favorecer essa higienização e evitar que se prolifere aí um contágio. Então esse é um ponto. Com relação aos equipamentos, o equipamento primordial para o ciclista com relação à segurança dele é a utilização de capacete, né? Ele tem que ser visto, então, dentro do trânsito, se ele for fazer um pedal à noite, por exemplo, é recomendado um sistema de sinalização noturno, dianteiro e traseiro, para que as outras pessoas que fazem parte do trânsito possam identificar que ali está indo o ciclista. Então, os benefícios de utilizar as bicicletas são inúmeros. Além de diminuir o contato social, contribui para o melhor fluxo do trânsito, ajuda ao meio ambiente, faz bem para a saúde e também pode ser uma alternativa mais econômica. Se uma passagem custar R$5, por exemplo, de ônibus ou de metrô, para quem mora aí nas grandes capitais, ela consegue facilmente, com metade daquilo que ela gasta ao longo do mês, ela consegue pagar uma bicicleta em 10 vezes em qualquer loja que ela for e comprar um belo equipamento que vai ter uma vida útil muito grande e ainda economizar metade do gasto daquele mês
colocando no bolso, né? Então gerando economia. E eu acho que diante dessa realidade também das pessoas estarem tendo, por exemplo, redução das suas cargas horárias e, consequentemente, dos seus salários, a bicicleta também vai diretamente a esse encontro, gerando economia mesmo no meio de transporte, que vai gerar economia familiar. Vale lembrar que Jacareí não possui ciclovias em todas as regiões, por isso, todo respeito no trânsito é necessário. Ciclistas também precisam obedecer às regras de trânsito e motoristas devem se lembrar que quem anda de bicicleta tem tanto direito de utilizar as vias quanto quem anda de carro. Por fim, as bicicletas só devem ser utilizadas quando necessário. Atividades de lazer ou por esportes devem ser evitadas ao máximo. Afinal, o contágio do vírus também pode acontecer pelo ar. A pandemia vem mudando, né, nosso estilo de vida. Quem sabe a gente saia dessa um pouco melhores, né, como seres humanos, praticando mais exercício, pensando mais no próximo. Enfim, cada um é responsável aí, então, para tornar a humanidade um pouco melhor. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e também a atualização sobre o novo coronavírus você acompanha diariamente no portal de informações da Prefeitura. Amanhã tem sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã e nós aqui no NJ nos vemos na quinta-feira. Uma ótima tarde para vocês!